Evangelho de Mateus 26, 17, diz assim o texto: No primeiro dia da festa dos pães sem fermento, os discípulos vieram a Jesus e lhe perguntaram: onde quer que façamos os preparativos para que o Senhor possa comer a Páscoa? E ele lhes respondeu: vá até a cidade, procurem um certo homem e digam: o mestre diz, o meu tempo está próximo, e é em sua casa que celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. E eles fizeram como Jesus lhes havia ordenado e prepararam a Páscoa. Versículo 26. Enquanto comiam, Jesus pegou um pão e, abençoando-o, o partiu e deu aos discípulos, dizendo: tomem, comam, isto é o meu corpo. A seguir, Jesus pegou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos seus discípulos, dizendo: bebam todos dele, pois isto é o meu sangue, o sangue da aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. E digo a vocês que, desta hora em diante, nunca mais beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que beberei com vocês o vinho novo no reino de meu Pai. E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Então Jesus disse aos discípulos: esta noite serei uma pedra de tropeço para todos vocês. Porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. Mas depois da minha ressurreição, irei adiante de vocês para a Galileia. Todos digam amém? Por que essa noite é especial? Por que essa noite é diferente das outras, afinal de contas? Essa era a pergunta que era feita em todos os lares, e até hoje é feita, de todas as famílias de hebreus ou de judeus, por todo o mundo, na noite de Páscoa. Uma criança sempre há de perguntar, para começar a celebração da Páscoa, a seus pais e aos adultos presentes: por que aquela noite é especial? Por que essa noite é diferente das outras, papai? E o pai de família vai explicar por quê. E ele vai dizer que essa noite, a noite de Páscoa, é diferente de todas as outras, porque nesse mesmo dia, muitos e muitos anos atrás, Deus desceu e livrou o seu povo de um longo período de escravidão. E Deus se importou, Deus ouviu suas orações, Deus desceu até eles, Deus viu a aflição e a agonia com que eles estavam sofrendo, e Deus os socorreu e os libertou de 430 anos de escravidão no Egito. E por causa disso, essa noite é diferente de todas as outras. E por causa disso, essa noite é muito especial. Bom, todo mundo aqui sabe, obviamente, exceto as crianças, eu imagino, que Páscoa não tem a ver com coelhos, ovos e chocolates, né? Nós não temos nada contra, obviamente, nem coelhos, nem ovos e muito menos nada contra chocolates. E nós recebemos presentes e até damos presentes também, quando há limite no cartão para isso. Presentes de chocolate, não é? Quando dá, não é? Mas é claro que não é sobre isso. E nós sabemos que não é sobre isso. Aliás, o pet da Páscoa nem é o coelho, é o cordeiro, né? Não é o coelho, o pet da nossa Páscoa. Mas qual que é o significado da Páscoa, então, afinal de contas? Se não é sobre chocolate, sobre o que é? Afinal de contas, de que trata a Páscoa? Sobre o que é a Páscoa? E para falar sobre essa Páscoa, eu preciso olhar e quero ajudá-los a enxergar nesse texto que a gente acabou de ler aqui, 3 Páscoas bíblicas. As 3 Páscoas da Bíblia que nos ensinam, que nos ajudam a entender qual é o significado real da Páscoa para nós que somos cristãos. Nessa passagem que a gente leu, nesse trecho aqui, no finalzinho da biografia que Mateus escreve sobre Jesus, aqui no capítulo 26, aparecem nesses versículos, nesses poucos versículos que nós lemos, aparecem 3 Páscoas aqui. E as 3 Páscoas nos ajudam a entender o que é o significado da Páscoa. E mais do que isso, essas 3 Páscoas que a gente
enxerga nesse texto aqui, você vai enxergar essa noite, eu tenho certeza disso, nos ajudam a entender quais são as nossas 3 maiores esperanças. No que é que nós cremos, afinal de contas. Se você por acaso está aqui hoje e não compreende direito o que significa a fé cristã, o que é a fé cristã, eu quero convidar você a entender hoje quais são as 3 principais esperanças dos cristãos, no que é que nós cremos, afinal de contas. Há 3 Páscoas aqui. A primeira, a última e a próxima. São as 3 Páscoas. A primeira, a última e a próxima. Bom, a primeira Páscoa que aparece aqui é a primeira. É a Páscoa dos hebreus. É a Páscoa dos judeus. É a Páscoa que é descrita no 2º livro da Bíblia, no livro de Êxodo, no capítulo 12, exatamente como aconteceu. Depois de 430 anos, sob um regime terrível de escravidão, no meio de uma nação pagã, de uma nação estranha em seus costumes, em seus hábitos, em suas crenças, aos hebreus, depois de 430 anos sofrendo uma terrível e amarga escravidão, Deus desce, socorre o seu povo e liberta o seu povo por meio do seu líder Moisés, a quem ele chamou para esse fim. E a primeira Páscoa é a celebração da última refeição na terra da escravidão. E Deus dá todas as orientações e as prescrições para que eles celebrem a Páscoa. E Deus diz a eles que naquele momento, aquele mês, vai se tornar para eles o primeiro mês do ano dos hebreus, marcando um recomeço em suas histórias. E aquele será o primeiro dia do ano para eles. E eles irão celebrar sua libertação perpetuamente, comemorando a Páscoa. E eles precisavam, havia uma série de prescrições, eles precisavam encontrar um cordeiro, sem nenhum defeito, de 1 ano, e apresentar esse cordeiro a Deus, sacrificá-lo, drenar todo o seu sangue, assar no fogo esse cordeiro, e a família deveria comê-lo reunida dentro de casa. Colocar o sangue desse cordeiro nos umbrais da porta, para que a última praga do Egito, a morte dos primogênitos, não entrasse na casa daqueles que criam em Deus e estavam obedecendo a Deus. O anjo da morte passaria por todas as casas e por todos os currais do Egito. E onde ele encontrasse numa casa as marcas do sangue do cordeiro, o anjo da morte passaria por cima. E esse é o significado de Páscoa: passar por cima. A libertação, o privilégio de ter a vida poupada por Deus. Essa é a história da primeira Páscoa. Eles precisavam comer a carne do cordeiro, eles precisavam temperar essa comida com ervas amargas, para que eles sempre se lembrassem dos amargos anos de escravidão. E eles tinham de comer toda a comida sem nenhum fermento. Os pães não poderiam ser fermentados. Aliás, na casa deles nem sequer poderia entrar fermento durante esse período da Páscoa, esse período da festa dos pães, sem nenhum fermento. Essa primeira Páscoa ensina para a gente qual é a primeira grande crença, a primeira grande esperança dos cristãos. E sabe qual é? Nós cremos que há vida antes da morte. Mas o que isso quer dizer? A gente está acostumado a pensar no cristianismo como a fé, a esperança, a certeza de que existe vida depois da morte, não é? Aliás, muitos até acusam os cristãos de adotarem uma religião, um tipo de crença, um tipo de fé, que está preocupado apenas com as coisas celestiais, com as coisas que acontecem depois da morte, como se nada aqui nessa vida nos importasse. E isso não é verdade.
Há de fato algumas pessoas que acreditam seriamente que Deus não tem nenhuma preocupação e não se ocupa em momento nenhum com nenhuma das coisas que estão relacionadas à nossa vida no tempo presente. Mas esse não é o Deus da Bíblia. O Deus da Bíblia aqui é um Deus que se importa com a vida das pessoas, se importa com a situação em que elas vivem, se importa com a agonia, com a aflição, com o sofrimento dos seus filhos e das suas filhas, e Ele não apenas se importa, mas Ele é um Deus que intervém. O Deus da primeira Páscoa é um Deus que se importa e um Deus que intervém na vida dos seus filhos e na vida das suas filhas. Mais de 400 anos de escravidão. Quantas gerações nasceram escravas e morreram escravas? Quanta aflição, quanta agonia, quanto sofrimento por causa da falta de liberdade, da falta de perspectiva, da falta de vida. Eles viviam para enriquecer os egípcios. Eles viviam para amassar barro e construir suas obras faraônicas, literalmente faraônicas. Não havia perspectiva para os pais em relação aos seus filhos, em relação aos seus netos, em relação ao futuro e às próximas gerações. Mas a Bíblia diz que Deus viu o sofrimento deles, Deus ouviu as suas orações, Deus desceu e Deus socorreu. O Deus da Páscoa cristã é um Deus que se importa, é um Deus que socorre, é um Deus que visita seus filhos e suas filhas em suas aflições, em suas agonias e suas necessidades. O Deus dos cristãos não é um Deus que vai resolver as coisas na sua vida só depois da morte. Não é um Deus que vai intervir na sua história só no céu. É um Deus que agora já quer estar presente na sua casa, no seu casamento, na sua vida, na sua mente, no seu coração, nas suas relações, no seu cotidiano, na sua semana. Não é um Deus que está preso aos domingos à noite, às cantatas religiosas, mas é um Deus que quer invadir a sua segunda-feira, a sua terça-feira, a sua quarta-feira, o seu ambiente de trabalho, o seu leito conjugal, a sua relação com seus filhos. É um Deus que intervém, é um Deus que visita, é um Deus que desce, é um Deus que socorre. A primeira coisa em que os cristãos acreditam, com base nessa primeira Páscoa aqui, é que nós cremos em vida antes da morte. Não, você não precisa experimentar a morte para experimentar a felicidade. Você não precisa passar pela morte para experimentar a esperança. Você não precisa morrer para só do outro lado encontrar a mudança. A mudança agora, a esperança agora, há milagre agora para você experimentar. E você precisa acreditar nisso. E não apenas acreditar nisso, mas você precisa viver norteado por essa esperança. Os cristãos são inconformados. Inconformados com as injustiças desse mundo, com as aflições desse mundo, inconformados com o luto, com a desesperança, inconformados com a depressão, inconformados com a doença, inconformados com o divórcio, com a dissolução da família, inconformados com as pragas dos vícios. Os cristãos são inconformados porque os cristãos acreditam que Deus pode e quer fazer agora e promover agora mudanças em nossas vidas, e nós podemos experimentar isso hoje. A nossa religião não é o tipo de religião que prega a felicidade só para depois da morte. Nós cremos que é possível ser feliz em Cristo e nos alegrar no Senhor Jesus Cristo agora em nossa vida aqui. É possível ter um casamento feliz, é possível guiar os seus filhos com paciência, com esperança, com amor e com carinho. É possível trabalhar entendendo que a sua produtividade abençoa a vida de outras pessoas, muda o mundo de alguém, socorre alguém em suas necessidades. É possível
possível fazer diferença nos contextos onde nós estamos, serviço público, na educação, na saúde, no ambiente privado, seja onde for. A nossa fé, a nossa esperança, firmada nessa primeira Páscoa, é que Deus não se conforma com a tragédia em que o mundo está afundado, com o sofrimento em que seus filhos e suas filhas estão sendo afligidos, e Deus vê, Deus ouve, Deus desce e Deus socorre. E esse Deus pode descer na sua casa, na sua família, na sua semana e socorrer você. A primeira Páscoa está aqui nesse texto. Os discípulos perguntam para Jesus: está chegando a Páscoa, você quer que nós preparemos a festa onde? E Jesus dá as orientações para eles. Vão até a cidade, vocês vão encontrar um homem. Nos outros evangelhos dizem: vocês vão encontrar um homem que está carregando um cântaro, e ele vai guiar vocês até a casa deles. Vocês vão dizer para ele que a minha hora está chegando e que minha última Páscoa vai ser lá. Essa Páscoa está aqui, nessa passagem. A Páscoa dos Hebreus, a Páscoa da libertação da escravidão. Mas não é só essa Páscoa que está aqui também. Há uma outra Páscoa, uma outra Páscoa nessa passagem aqui. A última. Por que eu digo a última? Porque Jesus estava prestes a ser preso, julgado, condenado e crucificado. E esta seria a última Páscoa que ele celebraria com os seus discípulos. Eles já estavam há 3 anos e meio com ele. Eles já haviam celebrado 2 Páscoas, e essa seria a terceira Páscoa que eles celebrariam com o Mestre, com o Senhor Jesus Cristo. Mas essa seria a última Páscoa. Porque Jesus aproveita essa refeição da Páscoa, que celebra a libertação e a intervenção de Deus no sofrimento do mundo, no sofrimento do seu povo, para instituir uma outra refeição, uma outra celebração, a ceia do Senhor, a santa ceia do Senhor. Se você é da tradição católica, a Eucaristia, que vem da expressão usada no texto da ceia, tendo dado graças. É a última ceia, porque a partir daí, os discípulos de Jesus Cristo não celebrariam mais a Páscoa, como foi a primeira, mas celebrariam a ceia do Senhor. E se na primeira Páscoa, a Páscoa dos Hebreus, os alimentos estavam associados a pães sem fermento e ervas amargas, a nova Páscoa, a ceia do Senhor que ele institui ali, ela é celebrada com 2 elementos: o pão e o vinho. O pão apontando para o corpo de Jesus Cristo, para a carne de Jesus Cristo partida na cruz por nós, pelos nossos pecados, e o sangue de Jesus Cristo apontando para o sangue da nova aliança. Sangue por meio do qual Deus oferece a remissão dos pecados para todos aqueles que creem em Jesus Cristo como seu único e suficiente Senhor e Salvador. Essa é a última Páscoa. Eu falei da primeira e falei da última. Essa última Páscoa é descrita aqui. Ele toma o pão, ele dá graças, ele parte, distribui para os seus discípulos e fala para eles: comam em memória de mim, é o meu corpo partido por vós. Ele pega o vinho, e então ele derrama o vinho no cálice, distribui para os seus discípulos e fala: esse vinho é o sangue, é o meu sangue, derramado para remissão de pecados, para a salvação de muitos. E se eu disse que a primeira Páscoa ensina para a gente que nós cremos, nós os cristãos, cremos em vida antes da morte, essa celebração da ceia, da última Páscoa, ensina para a gente que nós também cremos em vida após a morte. A morte não é o fim.
Porque se o problema dos hebreus lá no Antigo Testamento, até Êxodo capítulo 12, era a escravidão, se a maior opressão sobre a vida deles era o regime de Faraó, que os castigava, que os atormentava diuturnamente, nesse Novo Testamento, nessa nova aliança e nessa última Páscoa, nós descobrimos que o grande vilão da história é o pecado. Muito pior do que a escravidão dos hebreus no Egito, é a escravidão dos seres humanos, sob as garras, as grades, os grilhões do pecado. E muito pior do que nascer e morrer escravo, é nascer e morrer. Porque a morte é um desastre, é uma tragédia, independente de você ser escravo ou livre, homem ou mulher, jovem ou velho, rico ou pobre, não importa, a morte é uma tragédia, a morte é a grande tragédia. Porque até um escravo, se tiver de escolher entre viver ou morrer, ele prefere viver como escravo a morrer. Uma pessoa doente num leito de enfermidade, prefere viver. Uma pessoa pobre, miserável, sem um lugar para morar, prefere viver. Qualquer pessoa que está desfrutando de sua plena saúde mental e emocional, sempre há de preferir viver e não morrer. Prefere viver e não morrer. Tirando aqueles que são acometidos por doenças mentais e emocionais e por causa disso sofrem ideações suicidas, todos nós sabemos que a maior tragédia da vida é a morte, porque a morte é estúpida. Você nunca sabe quando você teve a última conversa, quando foi o último passeio, quando foi a última viagem, quando foi o último telefonema. E a morte interrompe o fluxo da vida, da felicidade, da alegria, do contentamento. Mas aqui na última ceia, quando Jesus substitui a comemoração da Páscoa pela celebração da Santa Ceia do Senhor, que aponta para o seu corpo partido na cruz e para o seu sangue derramado na cruz, ele diz para que é que isso acontecerá? Para a nossa salvação. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Que o juízo de Deus sobre homens e mulheres que decidem viver de costas para Ele e rejeitá-lo, rejeitar sua oferta gratuita de amor, de bondade, de favor e merecido, é a morte. Esse é o resultado. Mas Jesus Cristo está apontando aqui para a sua oferta gratuita. Seu corpo, seu sangue oferecidos para prover perdão, remissão de pecados. E se você remove o pecado, você remove a condenação. E se o salário do pecado é a morte, o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Em que é que os cristãos creem? Bom, os cristãos acreditam que há vida antes da morte. Que Deus está disposto a mudar agora a nossa vida, a transformar agora a nossa existência, nos dar significado, sentido, felicidade, plenitude. Mas o apóstolo Paulo diz em uma das suas cartas, 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 19, que aqueles que esperam em Cristo só para as coisas dessa vida são os mais infelizes de todos os homens. Então nós, além de acreditarmos que há vida antes da morte, nós acreditamos que há vida depois da morte, que a morte não é o fim. E que se a morte é o castigo sobre o nosso pecado, nossas culpas, nossas mazelas, nossa iniquidade, Cristo morreu na cruz pelos nossos pecados para nos oferecer uma solução e uma salvação. E essa salvação é ser livrado da morte. E essa é a segunda Páscoa. Mas tem a terceira aqui. Eu falei da primeira Páscoa, falei da última Páscoa, e a terceira Páscoa que aparece nesse texto, sabe qual é? É a próxima.
Não a do ano que vem, que a gente vai celebrar aqui com uma cantata de novo, se Deus quiser e Jesus não tiver voltado antes. Mas não a do ano que vem. Quando eu falo da próxima, é uma próxima que é distinta dessa nossa. Tem a Páscoa dos hebreus, a primeira Páscoa. Tem a Páscoa dos cristãos, que é essa última Páscoa que Jesus instituiu a ceia. Mas tem a próxima. E sabe qual é a próxima? A próxima é a Páscoa, é a celebração, é o banquete, é a refeição, da qual nós iremos desfrutar naquilo que Jesus chama nesse texto de o reino do meu Pai. O reino do meu Pai. E esse é um dos versículos que eu acho mais lindos em toda a Bíblia. Quando ele fala aqui no meio das instruções que ele está dando para os discípulos, depois de compartilhar com eles o pão e dizer, esse é o meu corpo, compartilhar com eles o vinho e dizer para eles, esse é o meu sangue, derramado em favor de muitos para remissão de pecados. Ele fala no versículo 29 para eles, olha isso, ouça isso que ele está dizendo. Ele diz, e digo a vocês, que desta hora em diante, nunca mais beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que beberei com vocês o vinho novo no reino do meu Pai. Essa é a próxima. Essa é a próxima. Essa é a próxima Páscoa. Não é a ceia que celebramos aqui mensalmente. Não é a cantata da Páscoa que nós celebramos aqui anualmente. A próxima Páscoa, que é a Páscoa que nós esperamos, é a Páscoa que nós celebraremos com Ele, numa mesa que Ele tem preparado para nós. E a gente vai se assentar nessa mesa com Ele, de frente para Ele. Veremos o objeto de todas as nossas esperanças e de todos os nossos mais ternos afetos diante de nós, face a face, rosto dEle, no nosso rosto, e celebraremos com Ele. Essa será a verdadeira Páscoa. Essa é a Páscoa para a qual as outras duas apontam, uma mesa com Ele. E é incrível quando ele fala que eu não vou beber esse vinho de novo. Até aquele dia em que eu vou beber com vocês no reino do meu Pai. Olha que incrível, ele está dizendo para eles, façam isso sempre, para se lembrar de mim. Comam esse pão para se lembrar de mim sempre. E vocês vão anunciar a minha morte até que eu venha. Bebam esse vinho para se lembrar do meu sangue, da nova aliança firmada no meu sangue, sempre. E vocês vão se lembrar de mim e vão proclamar a minha morte até que eu venha. Então vocês vão beber, vocês vão comer, vocês vão cear, vocês vão celebrar essa Páscoa que sou eu para vocês. O apóstolo Paulo fala que Cristo é a nossa Páscoa, porque Ele é o Cordeiro. Ele é o sangue aspergido nos umbrais da porta. Ele é a salvação da morte. Ele é aquele que nos livra da escravidão. E Ele está dizendo para eles, bebam, mas eu não vou beber sem vocês. Eu não vou tocar no fruto da vide sem vocês. Eu não vou fazer festa antes da festa que eu farei com vocês. Porque pensa que a Páscoa era uma celebração de festa, gente, era festa mesmo. Dias de festa, de celebração da vitória, da libertação da escravidão. A própria ceia era uma grande celebração. Bom, na Páscoa dos hebreus, cada participante da Páscoa bebia pelo menos 4 taças de vinho. Na ceia dos cristãos, há um caso até em uma das igrejas aqui, que os crentes se embriagavam. E Paulo chama a atenção deles em relação a isso. Porque era um ambiente festivo. E quando Jesus fala para os seus discípulos ali, olha, eu não vou tocar nesse vinho até aquele dia. Ele está dizendo, eu não vou fazer festa, eu vou guardar tudo para aquela festa que eu farei com vocês. Onde eu estiver, eu não vou beber do fruto da vide, mas quando eu encontrar vocês de novo, eu vou fazer festa com vocês de novo.
E aí, se eu disse para vocês que os crentes acreditam que existe vida antes da morte e que existe vida depois da morte, nessa Páscoa aqui, a Páscoa que cada um de nós aguarda, pela qual nós ansiamos desesperadamente, essa Páscoa aqui, a próxima, ensina pra gente que existe vida depois do céu. Mas como assim? Existe vida depois do céu? Existe vida depois do céu. Olha, Deus está disposto a te dar uma vida melhor aqui, e restaurar você, e consertar aquilo que foi quebrado, e restaurar muitas coisas na sua vida, e devolver a alegria ao seu coração, e transformar seu pranto em riso, suas lágrimas em dança, ainda nessa vida. E Deus é tão bom que Ele está disposto a preservar isso, mesmo depois da sua morte, seja ela como for, com que idade for. Deus está disposto a te dar uma vida plena e preservar essa vida, mesmo que você atravesse o vale da sombra da morte. Se Deus não te livrar da morte, Ele vai te livrar através dela, e continuará com você, e continuará cuidando de você. Lembra-se do que Jesus falou para aquele ladrão ao lado dele na cruz, que ousou depositar nele sua esperança e sua última confiança. Ele disse: hoje mesmo você estará comigo no paraíso. Há vida depois da morte, é verdade. E esse paraíso aí é o que a gente chama de céu. E a Bíblia diz que aqueles que morreram em Cristo, que morreram na fé, estão agora com o Senhor naquilo que a Bíblia chama de o seio de Abraão, ou o paraíso, ou o céu, a presença de Deus, todos esses nomes. Se você perdeu alguém, você sabe que se essa pessoa cria em Cristo, essa pessoa não morreu, ela venceu a morte, e ela está com Cristo, ela está escondida com Cristo em Deus. Só que deixa eu dizer uma coisa para você, e eu espero que você não fique frustrado com isso. Você não vai morar no céu. Em nenhum lugar a Bíblia diz que você vai morar no céu. O céu não é o verdadeiro lar dos cristãos. Para aqueles que morrerem agora, antes da vinda de Cristo, esses estarão no céu, e se encontrarão com Ele, estarão no seio de Cristo, diante dEle, felizes nele, contentes nele, mas não para sempre. Porque a promessa que Deus faz aos seus filhos, e que Cristo faz aos seus discípulos, não é uma promessa de uma vida etérea, não física, desencarnada no céu. A promessa que Jesus faz aos seus discípulos é a promessa de uma vida física e ressurreta. Ele diz que Ele ressuscitará. E Ele promete aos seus discípulos que eles também ressuscitarão. E que a vida deles será uma vida física. E eles desfrutarão de um banquete físico. O apóstolo Paulo descreve isso muito melhor do que eu. Em 1 Tessalonicenses capítulo 4, o apóstolo Paulo fala que aqueles que morreram, e ele diz que eles dormem em Cristo. Aqueles que morreram estão em Cristo. E por ocasião da segunda vinda de Cristo até nós, eles serão ressurretos fisicamente. Eles ressuscitarão fisicamente e virão com Cristo até nós. E aqueles cristãos que estiverem vivos por ocasião da segunda vinda terão seus corpos transformados e glorificados, e se encontrarão com Cristo nas nuvens e com todos aqueles que foram ressurretos com Cristo. Deus promete isso aos seus filhos. Não é uma vida não física, etérea pela eternidade. Sabe aquela coisa de aqueles gramados verdejantes, aquelas pessoas de branco tocando harpa? Isso não tem nada a ver com a Bíblia, isso tem mais a ver com Chico Xavier. A promessa de Deus para os seus filhos é que nós teremos o nosso corpo ressurreto e reinaremos com Cristo neste mundo. Porque o plano original, desde o começo, desde Gênesis, é um mundo
onde a glória do Senhor resplandeça e o seu reino se espalhe e corra como um rio, através de homens e de mulheres redimidos que resplandecem a sua presença em um mundo físico. Nós vamos viver na terra em corpos físicos ressuscitados, porque essa é a promessa de Jesus Cristo. Lembre-se de que o movimento da Bíblia sempre é um movimento do céu descendo até nós, nunca o contrário. A religião tenta fazer um movimento da terra em direção ao céu, mas na Bíblia não. Lá em Gênesis, no início de tudo, a terra era sem forma e vazia, e o Espírito Santo pairava sobre a face das águas. É o céu que desce. E Deus diz: haja luz. Quando Salomão constrói o templo, projetado por Davi, sob a orientação de Deus, eles terminam de consagrar aquele templo e a glória de Deus desce até aquele templo e enche aquele templo. É o céu que desce até nós. A fé cristã não é sobre pessoas que acreditam em Cristo, morrem, vão para o céu e acabou. É sobre Deus descer até nós, é sobre o céu descer até nós. No Novo Testamento, Jesus Cristo é chamado de o Emanuel, o Deus conosco. O evangelista João fala que o verbo se fez carne e habitou entre nós. Ele tabernaculou entre nós. É o céu descendo até nós. Quando Jesus ensina os seus discípulos a orar, ele diz a eles: vocês devem orar assim: santificado seja o teu nome e venha o teu reino. Venha o teu reino. A oração e o desejo último de cada cristão é que o reino desça até nós, que o céu desça até nós. E para encerrar essa fala hoje, para lembrar você de que a nossa esperança é de que existe vida depois do céu, e essa vida depois do céu é o céu descer até nós. Aqueles que estiverem mortos em Cristo serão ressuscitados e descerão para um reino, o reino do Pai. E aqueles que estiverem vivos nessa ocasião terão seus corpos glorificados e viverão no reino do Pai, aqui. O último, aliás, o penúltimo capítulo da nossa Bíblia, em Apocalipse capítulo 21, a Bíblia diz assim: eu vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar não existe já. E eu, João, vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada ou adornada como uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. João diz: eu vi a cidade santa, a nova Jerusalém celestial, e ela desceu até nós. Há vida antes da morte para você. E se você invocar a Cristo, se você clamar por Cristo, Ele há de socorrer você e de transformar a sua vida aqui. A vida depois da morte, a morte não é o fim. O câncer não vai te matar, porque a sua morte já foi resolvida na morte de Cristo. Na cruz de Cristo, Cristo matou a própria morte. Mas você vai desfrutar dessa vida eterna com Cristo num corpo glorificado e ressurreto, no reino do Pai. E então virá essa próxima Páscoa, uma mesa preparada entre você e o Cordeiro que foi morto.
entre você e o Cristo que morreu por você na cruz, entre você e o Criador de todas as coisas, entre você e aquele que te ama como ninguém, mesmo te conhecendo como ninguém, você desfrutará dessa vida, porque se a morte não é o fim, o céu também não é o fim. A vida para você. Quero convidar você a fechar seus olhos para a gente orar. Se você ainda não tinha essa esperança até hoje, até essa noite, até essa festa, essa cantata de Páscoa, essa celebração, essa mensagem, esse encontro entre você e Deus, se você não tinha essa esperança até hoje, eu quero convidar você a depositar a sua fé em Cristo. Eu quero convidar você a considerar essa esperança, essa bendita esperança que você pode ter em Cristo Jesus. De que existe vida guardada para você e que você pode começar a desfrutar dessa vida ainda hoje aqui, no tempo presente. De que essa vida não pode ser vencida por problema nenhum, por desastre nenhum, por crise nenhuma, por doença nenhuma, por morte alguma, porque essa vida ultrapassa os limites da morte, porque Cristo na cruz venceu a morte por mim e por você. E quando Ele provê a remissão dos seus pecados, Ele está provendo também para você a suspensão do castigo dos seus pecados, que é a morte, a separação total de Deus. Mas eu quero convidar você a depositar a esperança num Cristo que promete te ressuscitar no final da história, assim como Ele mesmo ressuscitou ao terceiro dia e saiu daquele túmulo com um corpo físico, ressurreto e glorificado, e promete a você e garante a você essa mesma esperança, ou essa mesma certeza de que você viverá eternamente com Cristo e com Deus o Pai em seu reino, também num corpo físico e glorificado, diferente do seu, no sentido de que nunca mais haverá doença, nunca mais haverá dor, nunca mais haverá crise, nunca mais haverá ansiedade, nunca mais haverá depressão, nunca mais haverá ideação suicida, nunca mais haverá câncer, nunca mais haverá morte, porque Ele enxugará pessoalmente dos seus olhos ressurretos e glorificados toda lágrima. Acabou a dor, finalmente. Essa é a Páscoa que nós esperamos. Deus, eu rogo a Ti pelos Teus filhos e Tuas filhas que estão aqui hoje, Pai, por cada pessoa que veio aqui hoje participar desse momento tão lindo, tão incrível, essa celebração tão linda que nós oferecemos a Ti como igreja, como Teus filhos e Tuas filhas, dando a Ti o melhor, como nós cantamos aqui hoje, Pai. Quero orar a Ti por cada pessoa que está aqui hoje, que veio convidada ou que é membro dessa igreja, dessa comunidade da fé, e quero pedir ao Senhor que o Senhor renove no coração de cada um de nós essas esperanças, Pai. Que o Senhor renove no nosso coração a fé, a certeza, com base nessa garantia que o Teu Filho deu aos discípulos, de que Ele celebraria com eles e conosco, que também somos discípulos, uma Páscoa verdadeira por toda a eternidade, e de que Ele desfrutaria dessa bebida do fruto da vide, que é símbolo de alegria, de felicidade, de plenitude, de gozo eterno, com seus filhos finalmente, Pai. Cada um de nós aqui pode ter essa esperança, Senhor. Eu tenho essa esperança e eu rogo a Ti por aqueles que ainda não a têm. Pai Todo-Poderoso, Tu os convidaste para cá, Tu os trouxeste para cá. Tu tens propósitos na vida deles. Tu tens visto sofrimento que Tu queres curar, que Tu queres mudar. Tu tens contemplado vidas que queres transformar. Então eu rogo a Ti, Pai, que Tu plantes nesses corações a fé, para que então essas vidas sejam transformadas, sejam renovadas, que a tristeza seja transformada em alegria, que o pranto seja transformado em dança, em júbilo, diante da Tua presença, Pai. Transforma aqui essa noite, Pai, através da Tua palavra, através do Teu Espírito Santo e da Tua vida em nós, vidas, casamentos, famílias, mentes, corações, Pai. Transforma em nome de Jesus, para a glória do nome de Jesus Cristo, Seu Filho, Pai. Salva, Senhor.
Porque se Tu estás aqui essa noite, esse lugar é um lugar de salvação, esse lugar é um lugar de libertação, esse lugar é um lugar de conserto, de aliança, de cura e de restauração, Pai. E eu rogo a Ti, em nome de Jesus, o Teu Filho, a quem amamos, a quem servimos, por quem cantamos, em quem existimos, Senhor. No nome dEle, amém, amém, amém. Deus abençoe vocês, meus queridos, amém.